Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. É com muita alegria que eu volto a esta terra, onde eu tenho bons amigos, bons companheiros. Meu abraço, mesmo à distância, ao Felipe Salomão, que é um grande batalhador da doutrina. E hoje tive a alegria de conhecer e me recebeu muito bem o Fernando, a sua esposa, e agora à noite aqui conhecendo e revendo novos amigos. No Espiritismo encontrei a calma, a segurança e a confiança que me livra do tormento da incerteza. Essas palavras, não muito lidas e conhecidas, estão na conclusão do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Com efeito, na filosofia espírita, nós encontramos respostas para todas as nossas indagações. Embora Kardec, modestamente, dissesse que muita coisa estava para ser dita, e realmente depois, com os seus sucessores e a extraordinária obra de Francisco Cândido Xavier, nós tivemos realmente muitas novidades, mas nunca fugindo do esteio principal da doutrina espírita, que foi o Livro dos Espíritos. Nestas respostas, nós encontramos explicações para as teorias mais esdrúxulas, para as mitologias mais estranhas, como esta, formulada por Platão. Esta refere-se ao Anel de Giges. Giges foi um personagem criado por Platão, um pastor que de repente encontra um anel, e este anel dava-lhe o condão de se tornar invisível. O que faria você se fosse invisível? O que faria você se nenhuma lei humana pudesse afetá-lo? Vamos conhecer um pouquinho da história de Giges. Giges era um simples pastor do antigo reino da Lídia. Certo dia, durante forte tempestade, houve um tremor de terra e abriu-se uma fenda no solo bem perto de onde ele estava. Diante dos olhos maravilhados apareceu um grande cavalo de bronze, uma estátua oca, aberta em muitos lugares. Dentro dela jazia o cadáver de um gigante, completamente despido, a não ser pelo belo anel de ouro que brilhava em sua mão. Giges pôs o anel no dedo, sem saber a surpresa que lhe estava reservada. Dias depois, ocorreu a assembleia regular dos pastores, que deviam apresentar ao rei um relatório mensal sobre o estado dos rebanhos. Ali, sentado entre os outros, Giges virou inadvertidamente a pedra para dentro e percebeu que tinha ficado invisível para os demais, que falavam dele como se ele não estivesse presente. Atônito, voltou a virar a pedra para fora e voltou a ficar visível. Prudente, repetiu a experiência e o efeito foi o mesmo. Tratou então de convencer a Assembleia a enviá-lo ao Palácio Real para apresentar o relatório. Assim que chegou à corte, Giges, usando seus novos poderes, seduziu a rainha, assassinou o rei e usurpou o trono, iniciando sua longa dinastia. Nessa história fantástica do Anel de Giges, Platão usou para questionar se os homens são bons por escolha própria ou simplesmente porque temem ser descobertos e punidos. Sobre esse contexto, vale a pena citar duas frases de duas personalidades da filosofia grega. A primeira, de Platão, que disse: quer conhecer um homem, dê-lhe poder. A segunda vem de seu seguidor Aristóteles, que comentou: o homem guiado pela ética é o melhor dos animais, quando sem ela é o pior. Nós, infelizmente, temos acompanhado muitas situações em que criaturas de uma grande ideologia, de muitos princípios, a partir do momento que ficam com poder
com a riqueza, com a fama, a posição social ou a posição intelectual perante a sociedade, acabam-se por se perder e acabam por comprometer-se sem cumprir com as suas tarefas, com as suas missões. A doutrina espírita trata desse assunto, sem dúvida. Kardec fala no Livro dos Espíritos que todos nós trazemos a herança do nosso passado. Todos nós trazemos a herança, ora da astúcia, ora da deslealdade, da traição, do pendor para o roubo e até para o assassínio podemos trazer. Outros são colocados em ambientes propícios para que possam aprender a lutar contra esses maus instintos. Certos tipos de provação, por exemplo, como a riqueza, oferecem arrastamentos semelhantes ao da invisibilidade de Giges. Mas eu lhes pergunto, será que todos se deixam seduzir pelo poder e pela riqueza? Depende, advertem os espíritos superiores. Uns se tornam ávaros, outros pródigos, alguns pendem para o egoísmo e outros ainda distinguem-se por sua generosidade. Na verdade, caros irmãos, Kardec nos chama a atenção para o anel de Giges em várias situações da nossa vida. A invisibilidade proporcionada pelo poder, pela fama, pelo dinheiro e pela posição social. Tudo isso não confere ao homem uma certa invisibilidade? Não o poupa de muitas inconveniências? Muitos se comportam e mantêm-se na dignidade e vencem essas provações. Como que eles vencem? Por que alguns vencem e outros não? Alguns tiveram um bom ambiente, uma boa educação na sua infância, ou simplesmente são espíritos que desde cedo tomaram o caminho que agora os exime de muitas provas. Muitos, infelizmente, porém, com ou sem anel de Giges, se deixam arrastar pelo mau caminho. Na espiritualidade, após o desencarne, nós não ficamos invisíveis? Como agem os espíritos quando desligam-se de seus corpos? A vida verdadeira, volta a falar Kardec, é a espiritual. Nós estamos aqui de passagem, um mergulho rápido. A nossa vida verdadeira é lá, na espiritualidade. Com a morte, nós retomamos ao mundo a que realmente pertencemos e do qual nos afastamos momentaneamente. Que sensação tem o espírito quando volta ao mundo dos espíritos? Depende, diz Kardec. Se praticou o mal, vai se sentir envergonhado de tê-lo praticado. Se foi justo, vai se sentir com um grande alívio, porque foi tirado das suas costas um grande peso, sem qualquer temor de encarar o olhar de quem quer que seja, reafirma Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 159. Kardec, meus caros irmãos, entrevistou milhares de espíritos e concluiu que os seus sofrimentos guardavam direta correlação com os seus procedimentos quando encarnados. Eles agora, esses que sofriam e se comunicavam e traziam as suas penúrias, a falta de discernimento, a sua mágoa, a sua insegurança, simplesmente estavam demonstrando que experimentavam as consequências dos seus atos praticados aqui na Terra. Isso nos faz chegar à conclusão, caros irmãos, que os homens aqui na Terra podem deter um momentâneo poder, jamais a impunidade. Os homens semeiam na Terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza.
gostaria que vocês lessem comigo esta frase aqui. Vamos lá? Bem rapidinho. Os bons sentimentos... Não, vocês não estão me ajudando, hein? Fernando, acho que a palestra vai demorar um bocadinho, hein? Vamos lá, minha gente? Os bons sentimentos, nenhum esforço e suas boas ações está contido na questão 894. Cada um de vocês aqui provavelmente conhece uma pessoa que de longe vocês sentem que é boa. Percebem que são criaturas que já nasceram com uma propensão ao bem. O bem lhe é inato. E eu estava conversando com o Fernando hoje, como temos encontrado agora a miúde essas criaturas. Ainda bebês, a mãe já diz, é tão bonzinho, tão fácil de ser lidado. E depois começa a crescer, mantém essas características. Mas será que Deus foi injusto de premiar essas criaturas, porque só elas têm essa boa tendência para o bem? Olhem só o texto que vocês acabaram de ler. Os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custa, suas boas ações lhes parecem simplíssimas. Como diria o meu pai, é que na encarnação anterior comeram o pão que o diabo amassou. Passaram por situações graves que lhes provocaram muitas consequências. Agora já renascem, de uma certa forma, prevenindo-se contra a tendência de passarem pelo mesmo sofrimento. Até por uma questão de reflexo condicionado, eles já na infância começam a praticar aquilo que nós, pelo menos eu, só depois de muito tempo, muito martelar, muito pensar, muito sofrimento, comecei a pensar, não, é melhor eu trilhar este caminho que vai ser, eu vou sofrer menos. Essas criaturas, parece que elas já nascem com esse bem inato impregnado em seu espírito. E hoje ainda estava conversando com Fernanda e sua esposa, e eu citei uma entrevista dada por Chico Xavier, em Uberaba, a Herculano Pires, e ele dizendo que muitas dessas criaturas realmente, simplesmente, estão encarnando aqui na Terra para transformar, para permitir que haja a depuração, a filtragem necessária para que os bons se tornem maioria e esta Terra, este planeta, possa finalmente galgar mais um degrau na hierarquia dos mundos. Isso, minha gente, é um alerta para todos nós. Porquanto se a maioria de nós, a começar por mim, não pratiquei desde a minha infância o bem, nem as boas ações me eram simplíssimas, é o momento atual de nós nos abeberarmos dos bons exemplos e entendermos que na doutrina espírita eu posso encontrar a paz, a segurança, a alegria de viver, ainda que uma alegria limitada ao nosso mundo de expiações e provas. Pouco tempo atrás, eu vi uma reportagem que saiu na revista, no programa da Globo News, uma reportagem americana, dizendo que foram feitas 248 entrevistas, não apenas com portadores de Alzheimer, mas com cuidadores, pessoas que convivem com o portador de Alzheimer, enfermeiros, parentes. E uma coisa ficou assim, passou a surpreender as criaturas. Vocês sabem que, infelizmente, o Alzheimer começa por diminuir a memória imediata, a ponto de se apagar toda e qualquer lembrança. Então, a memória, os conhecimentos, a instrução, a pessoa vai perdendo. Mas o que essa entrevista, que essa pesquisa descobriu? Descobriu que o Alzheimer não atinge as qualidades morais do indivíduo.
Isso, de uma certa forma, caros irmãos, coincide com a questão 150 do Livro dos Espíritos, quando pergunta a Kardec: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Desculpem a comparação infeliz, mas o portador de Alzheimer, de uma certa forma, ele se torna ausente. Mas por que nós estamos tocando nesse assunto? Porque essa pesquisa diz que, mesmo apagando-se da memória as lembranças, a pessoa que antes do Alzheimer era alegre, boa, gentil, caridosa, atenciosa, continua a ser da mesma forma. As que eram raivosas, hostis, antipáticas, de trato difícil, continuam a ser, sob o ponto de vista moral, as mesmas pessoas. Elas continuam com o mesmo patamar, as mesmas qualidades morais que sempre tiveram. Isto jamais se perde. O que nós estamos querendo dizer é que Kardec, na questão 150, já enunciava lá atrás em relação aos desencarnados, mas nós temos a prova agora viva de que a criatura conserva a sua individualidade, independentemente da falência ou da morte do corpo material. Somente talvez os mais antigos vão se lembrar de Kojak. Kojak era um detetive interpretado pelo ator Terry Savalas. Na década de 50, voltava Kojak, o Terry Savalas, para casa, em plena madrugada. E eis que, de repente, o seu carro parou por falta de combustível. Ele preparava-se para entrar num bosque para encurtar um caminho, para buscar gasolina, quando alguém lhe falou: quer uma carona? Era um sujeito sentado na direção de um imponente Cadillac. E os mais antigos vão saber também que naquela época, nos anos 50, o Cadillac era o carro mais querido, mais procurado. O sujeito parecia meio estranho, mas Savalas não tinha muita escolha, aceitou a carona. Chegando ao posto, quando foi comprar o combustível, o rapaz já percebeu com antecedência, o do Cadillac, que ele não ia ter dinheiro. Vou emprestar-lhe $1. Savalas, constrangido, aceitou, na condição de devolver depois o empréstimo. O homem escreveu seu nome e endereço num pedaço de papel. No dia seguinte, Savalas lembrou-se do papel com o nome do dono do Cadillac, com seu endereço e telefone. Discou para o número e desenvolveu-se então um estranho diálogo. Posso falar com Mr. Cullen? Estive com ele na noite passada e ele me disse que poderia... Ah, é? Você esteve com o Mr. Cullen na semana passada? Na noite passada? E como era ele? Então, Savalas passou a descrever o homem do Cadillac. Mas a mulher, do outro lado da linha, começou a chorar ao mesmo tempo que dizia: olha aqui, seu filho da mãe, eu não sei o que você está tentando fazer, mas você está falando do meu marido que morreu há 2 anos. Savalas, que não estava para brincadeira, apresentou suas desculpas, dizendo que havia provavelmente ocorrido algum engano, mas ao mesmo tempo queria desvendar aquele enigma. Foi ao encontro da mulher, pois a coisa era fantástica demais para o seu gosto. Confirmou que a roupa do homem do Cadillac era a mesma que ele usara em seu enterro 2 anos atrás. Savalas sempre foi um homem realista, prático, objetivo, tal como o detetive Durão que ele representara. E quando teve as provas da sobrevivência do ser, fez o seguinte comentário: isso não pode ter acontecido comigo, isto é ridículo. Esta descrição, este caso,
foi trazido pelo professor Hermínio Miranda no seu livro As Mil Faces da Realidade Espiritual. E o professor Hermínio Miranda ressalta que uma pessoa inteligente, vivida e civilizada, posta irreversivelmente perante um fato vivo, não tem o que dizer senão que lhe parece ridícula a realidade testemunhada. Porque isso falta-lhe o conhecimento espiritual. E volta o professor Hermínio Miranda a dizer que há cultos inteligentes que chegam em péssimas condições ao plano espiritual. Infelizmente, chegam lá em péssimas condições. Depois de 30 anos de contato com os espíritos desencarnados, o professor Hermínio Miranda fez 3 descobertas. A primeira, a de que, em primeiro lugar, ele pouco ensinou aos espíritos desencarnados, muito mais aprendeu com eles. A segunda coisa, são gente como a gente, sentem como nós sentimos, riem e choram como nós. E a terceira, e a mais importante, há um descompasso entre a nossa vivência terrena e a realidade póstuma. Há uma espantosa ignorância acerca das condições de vida após a morte. Não se prepararam para a grande viagem. E esta ignorância não se deve ao fato de que a realidade esteja oculta, ou seja, de difícil acesso. Esta realidade póstuma, caros irmãos, está à disposição de todos nós, principalmente de nós espíritas. Nós não a vemos, não nos importamos com ela e até fugimos dessa realidade. Há 2 tipos de ignorância, diz o professor Hermínio. A primeira, daquele que não sabe. Esta aí, se a pessoa não for arrogante, não tem problema. Em pouco tempo nós conseguimos ensiná-la. A segunda é mais complexa, porque pode ocultar-se atrás de pessoas cultas, bem informadas, geniais. Ao morrerem na completa ignorância, enfrentarão inapelavelmente amargo período de decepções e perplexidades ao retornarem ao mundo espiritual. Eu lhes pergunto agora, se vocês fossem fazer uma viagem para o exterior, respondam-me, quais seriam os preparativos? Do que vocês se preocupariam? Vamos lá, me digam. O quê? Sim, mas se eu vou para um outro país, qual vai ser a minha preocupação inicial? Passaporte. Como? Bagagem. Como? Dinheiro. Que dinheiro que é usado lá? Eu vou para a Europa ou vou para os Estados Unidos? O que mais? Temperatura. Que agasalho que eu vou levar? Tempos atrás eu fui para Nova York na primavera, no dia 2 de abril, estava fazendo 5 graus, com um vento que era tão forte que dava uma sensação térmica de menos 15 graus. E eu não havia levado assim agasalhos muito apropriados. O que mais que eu me preocupo, gente? Língua, obstáculo da língua, comida que eles estão comendo lá, enfim. Ninguém vai para o exterior sem se preocupar adequadamente, correto? E nós temos a mesma preocupação para uma viagem que não vai ser adiada, não está prevista ainda como a morte. Poucos se preparam. Infelizmente, nós chegamos como imigrantes, subitamente, despejados num país desconhecido e assustador. Onde abrigar-se? A quem recorrer? Como fugir de tudo aquilo, se é que é possível fugir? Que região é aquela? Quem é aquela gente que perambula aqui para lá, grita, resmunga, chora, dá gargalhadas? E por que tudo é tão escuro? E que vegetação é aquela esquisita, sem seiva e sem vida? A verdade, caros irmãos,
é que a maioria das criaturas, e infelizmente os espíritas não podem se isentar, a maioria das pessoas não se prepara adequadamente para essa grande viagem mais importante do que aquela que fazemos para um país estrangeiro. E nós, espíritas, com todas essas ofertas que o Fernando fez aqui, de livros, olha só, constantemente a preocupação. Gente, nós vamos vender 2 livros por R$5, é isso, Fernando? 2 livros. Quem fez algum curso superior aqui, sabe, qualquer obra, você não paga menos de 50, 100. Um livro de medicina hoje está R$500. E a preocupação do clube do livro, e vamos doar o livro, e vamos levar na sua casa. Por que isso? Porque o que eu estou falando aqui, infelizmente, se vocês pensarem um pouquinho no que eu falar aqui, talvez vocês guardem 30%, 20%, 10% do que eu estou falando aqui hoje. Daqui a um ano, vocês vão se lembrar. Dificilmente, provavelmente, aqui na plateia, alguém vai se lembrar da palestra que eu fiz aqui há 2 anos. Mas se nós temos o livro à disposição, nós voltamos ao assunto, repisamos e fazemos uma reflexão, nós guardamos e internalizamos aquele conteúdo, com grande probabilidade de nós passarmos para a prática, para o exercício. Por isso que nós nos batemos tanto em fazer palestras, em expedir livros, editar livros, para que as criaturas se abeberem desse manjar extraordinário que a doutrina espírita nos oferece. E aqueles que não têm contato com a doutrina? Será que Deus se esqueceu deles? Essas criaturas vão chegar lá na espiritualidade em petição de miséria? E aqueles que não têm, como nós espíritas temos, o gratificante aprendizado da doutrina espírita, são socorridos pelo plano espiritual por aquilo que nós chamaríamos de profetas da modernidade, através das vias científicas. É claro que Deus não vai deixar de proteger essas criaturas. Seria uma bobagem muito grande se nós pensássemos que nós espíritas temos algum privilégio em relação às outras criaturas. Ao contrário, a quem muito foi dado, muito será pedido, exigido, solicitado. James Pike era um bispo da igreja anglicana nos Estados Unidos, um líder religioso do melhor gabarito, dinâmico, brilhante, grande projeção e prestígio, autor de livros importantes, conhecido internacionalmente. Este homem, um homem de bem, uma criatura dedicada aos seus discípulos, aos seus seguidores, passou por um problema muito sério. Uma ocasião ele chegou ao púlpito para fazer uma confissão franca, honesta e corajosa. Não sei, caros irmãos, não sei como consolar a minha família e não sei como consolar a mim mesmo. Meu filho suicidou-se em Nova York, dentro de um hotel. Tenho que admitir a vocês, com toda honestidade, que eu não tenho dados suficientes sobre os quais eu possa me basear para lhes dar a informação póstuma de como está meu filho agora. Isso, caros irmãos, acontece com aqueles que não sabem e não querem saber. James Pike não se enquadraria, esse famoso bispo, dentre as personalidades cultas, bem informadas, que não veem e não querem ver a realidade póstuma. Mas Deus está mandando por vias paralelas informações extraordinárias que antes nós detínhamos apenas dentro da doutrina espírita. Ellen Weinbeck demonstrou a realidade antes da vida, utilizando-se de recursos de hipnose em milhares de pessoas,
por regressões sucessivas, levando-as até o momento do parto e à fase pré-natal. Não saiu uma criatura das experiências de Ellen Weinbeck, nenhuma delas saiu dali, sem aceitar a realidade das múltiplas vidas por intermédio das regressões de memória. Edith Fiore, assim como o Dr. Brian Weiss, de Miami, médico, psiquiatra, no qual eu me inspirei para o personagem Dr. Galton, do meu mais recente romance, Edith Fiore acabou aceitando o conceito das vidas sucessivas, convencida pelo depoimento dos seus pacientes. A reencarnação, concluiu ela, que é exemplo do meu personagem, Dr. Galton, e do Dr. Brian Weiss, ela jamais havia considerado a possibilidade da reencarnação, mas chegou por concluir que ela é um excelente instrumento terapêutico para ajudar conflitos inexplicáveis e insolúveis por outras técnicas. Mais do que isso, atualmente, ela passou a ver que alguns conflitos da vida, com frequência, transbordam de vidas subsequentes para esta vida. Em outras palavras, doutora Fiore está trabalhando agora, sem ter lido nenhuma obra espírita, com o conceito de que alguns distúrbios ditos mentais resultam da interferência ou da influência dos chamados mortos no psiquismo dos vivos. O nosso velho e conhecido processo obsessivo, enunciado pelo Espiritismo, agora constatado por cientistas, por criaturas de boa vontade, que começam a ter olhos para ver. Professor Raimundo Moody Jr. anunciou algo de desconhecido, oculto. Simplesmente, eu me lembro que a minha mãe, quando eu era pequeno, ela falava muito essa frase: filho, quem morre não volta para contar a história. Ela estava enganada. Dr. Raimundo Moody Jr. começou a analisar depoimentos de pessoas clinicamente mortas e posteriormente ressuscitadas, que voltavam afirmando que continuaram a viver no mundo póstumo e lá se encontraram com parentes, com amigos, protetores mortos. Simplesmente o processo da EQM, que eu trato neste romance do Dr. Galton, as chamadas experiências de quase morte, em inglês, o Near Death Experiences, vem nos trazer esta contribuição extraordinária da espiritualidade superior às criaturas que não iriam se abeberar das obras espíritas, mas precisariam de um alerta para quando chegassem ou quando chegarem ao outro plano da vida, a vida espiritual. Todos esses autores simplesmente estão reafirmando o que o Espiritismo tem reafirmado desde a codificação de Kardec. O ser humano é dotado de um princípio inteligente que não apenas preexiste à sua vida na carne, como sobrevive à mente corporal. Alegria, segurança, preparo para além da vida, além desta vida. Há pessoas não preparadas para esse inexplicável. Em Kardec, caros irmãos, em Kardec nós encontramos o critério de uma criatura que não se impressionou com as assinaturas apostas nas comunicações. Em Kardec nós encontramos o respeito à ciência, quando ele declara corajosamente que nós deveríamos estar preparados para modificar aquilo em que a ciência demonstrasse algum erro da doutrina espírita. Infelizmente, até hoje, nada foi encontrado que precisasse ser modificado. Por que essas criaturas normalmente se tornam materialistas, incrédulas,
e não vão atrás das informações necessárias para a preparação da sua vida além desta vida, é que, infelizmente, elas deparam-se com estruturas religiosas sem um roteiro ético convincente. Estruturas religiosas que não dão aos seus seguidores a segurança, a convicção, alicerçados na lógica e na razão. E crianças hoje, isso aconteceu particularmente comigo, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 12 anos, acabei de fazer a primeira comunhão, entrei na cruzada e comecei a ouvir algumas coisas que o padre dizia na igreja, e eu de repente falei, mas isso aqui não está me agradando, isso aqui não bate com a minha lógica, e eu simplesmente deixei de frequentar a igreja católica. E aqui não vai nenhuma crítica aos irmãos católicos, porque a estrutura deles, infelizmente, por enquanto, está firmada nesses dogmas. Meu pai, que já era espírita e respeitava a minha opção de continuar sendo católico, ele falou, meu filho, enquanto você está frequentando a igreja, tudo bem, mas agora, ficar sem religião, não. Então você deu um jeito, e eu estou frequentando o centro, estou muito satisfeito. Foi a partir daí que eu comecei a me abeberar da doutrina espírita e encontrar coisas que já estavam no meu interior, lógicas que precisavam ser demonstradas para que se descortinasse um novo mundo para mim. E eu tenho certeza de que isso aconteceu com muitos de vocês. E acontece a todo instante. A pessoa começa a tomar contato com a doutrina e de repente diz, meu Deus, mas é disso que eu estou falando. Ainda hoje na nossa conversa, né, Fernando? Uma pessoa me disse assim, de repente o que eu comecei a ler ali era exatamente o que eu pensava. Como encontrar então, caros irmãos, como encontrar a alegria, a segurança e o preparo para esta vida e para além desta vida? Kardec nos dá um testemunho extraordinário. É uma verdadeira confissão que ele faz. Eu passei a acreditar, passei a ter fé, não apenas por simples crença, passei a ter a fé que sabe, a fé da convicção, a fé do território das certezas. Com Beethoven, eu encontrei a alegria. Por volta de 1824, Ludwig van Beethoven, ao acolher dos seus aposentos o seu secretário Schindler, externou a ele com júbilo. É que, na sua meninice, ele havia ouvido versos de Schiller que o haviam encantado. E ele passou 32 anos procurando musicar aqueles versos de Schiller. Vamos conhecer um pouquinho da história dele. A Sinfonia número 9 em Ré menor, Opus 125, coral, é a última sinfonia completa composta por Ludwig van Beethoven. Completada em 1824, a sinfonia é uma das obras mais conhecidas do repertório ocidental e uma das grandes obras-primas de Beethoven. A nona sinfonia de Beethoven incorpora a parte do poema An die Freude, Ode à Alegria, uma ode escrita por Friedrich Schiller, com o texto cantado por solistas em um coro em seu último movimento. Quando moço, ainda em Bonn, Ludwig van Beethoven comoveu-se com o conteúdo do poema ao lê-lo em 1792, impressionando-se para sempre com a maravilhosa exaltação à fraternidade humana dos versos de Schiller. Consegui, enfim encontrei a alegria. Assim, jubiloso, Beethoven acolheu em seus aposentos o seu secretário Schindler. Imediatamente sentou-se ao piano e dedilhou a façanha.
encontrar afinal a solução buscada há anos que lhe permitira musicar os difíceis versos da Andy Fried, Ode à Alegria, de Schiller. Depois de 32 anos de hesitações, de idas e vindas, de prostrações, deu então por acabada a 9ª Sinfonia. Foi o primeiro exemplo de um compositor importante que tenha utilizado a voz humana com o mesmo destaque que a dos instrumentos, numa sinfonia, criando assim uma obra de grande alcance. Foi apresentada pela primeira vez em 7 de maio de 1824, no Carnotto Theater, em Viena, na Áustria. O regente foi Michael Umlauf, diretor musical do teatro, e Beethoven, dissuadido da regência pelo estágio avançado de sua surdez, teve direito a um lugar especial no palco, junto ao maestro. Toda a plateia o aplaudiu em pé por diversas vezes. Lenços foram erguidos ao ar, assim como chapéus em mãos, para que Beethoven, que não podia ouvir o aplauso, pudesse ao menos vê-lo. Beethoven deixou o concerto extremamente comovido. Assim como Beethoven, em 1824, encontrara a alegria, em 1939, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos trazia uma verdadeira ode à vida, restabelecendo a verdade. Uma pequena parte, um trecho apenas, do capítulo 24º, o Espiritismo e as grandes transições, do livro Ao Caminho da Luz de Emmanuel. O Espiritismo surgiu na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que não se perca o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, o Espiritismo veio reabilitar o cristianismo, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Despreocupado de todas as evoluções, porque somente a evolução é o campo de atividade e de experiência do Espiritismo, distante de todas as guerras, pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal. O Espiritismo ensina a fraternidade legítima dos homens, das pátrias, das famílias, dos grupos, alargando a concepção da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Nesses tempos dolorosos, que as mais penosas transições passam a se anunciar ao espírito do homem, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à edificação do porvir. Enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos, prossegue o Espiritismo a sua obra educativa junto das massas intelectuais, das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras das lições do Cristo. A verdade, caros irmãos, esta verdade que tão bem Emmanuel exaltou, começa a surgir nos meios científicos. Vejam esta incrível experiência com um neurocirurgião de Harvard. Eben Alexander escreveu um livro denominado Uma Prova do Céu. Um neurocirurgião de Harvard é o tipo da pessoa que nós devemos levar a sério. Dr. Eben Alexander tem muito que falar, muito para que o mundo ouça. Ele quer que a ciência entenda que o paraíso existe. Mas ele é um acadêmico de Harvard, ele merece crédito. Ele não acha que o paraíso existe
porque quer atenção, porque quer ganhar dinheiro, quer fama. Não, ele já tem tudo isso. Ele sabe que o paraíso existe, porque viveu uma semana lá. Eu vou passar um trechinho da história dele para vocês agora. Mas antes, eu quero dizer, se alguém da plateia tiver interesse neste livro, Uma Prova do Céu, escreva um e-mail para mim, simplesmente dizendo: eu quero o livro que você citou lá na palestra de Franca. Na resposta, eu vou mandar o livro para vocês. Vê se vocês conseguem guardar meu e-mail. No final, estará no slide final da palestra. Mas vê se vocês gravem agora. 1948 @uol.com.br. Guardaram? O que vocês estão pensando que é esse 1948? Vocês acham que eu sou velho assim? Acertaram. Agora o Fantástico conta uma história do além. Um neurocirurgião americano nunca acreditou em vida após a morte, até passar por uma experiência dramática. Pois é, ele entrou em coma profundo. Daí teve visões de uma espécie de paraíso. E quando voltou, estava convencido de que existe vida do outro lado. O que existe depois que a vida acaba? Para o neurocirurgião Alexander Eben, a morte sempre significou o fim de tudo. Ele entende do assunto. Foi professor da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e há mais de 25 anos estuda o cérebro. Sempre tinha uma explicação científica para os relatos dos pacientes que voltavam do coma com histórias de jornadas fora do corpo para lugares desconhecidos. Até que ele próprio vivenciou uma delas. E agora afirma: existe vida após a morte. 10 de novembro de 2008, o Dr. Alexander é levado às pressas para o hospital com fortes dores de cabeça. Ao chegar lá, é imediatamente internado na UTI. Em poucas horas, já estava em coma profundo. Ele havia contraído uma forma rara de meningite. Quando o Dr. Alexander entrou no hospital, os médicos disseram à família que a possibilidade dele sobreviver seria muito baixa. Ele ficou em coma profundo por 7 dias. E foi durante esse período que o Dr. Alexander afirma ter tido a experiência mais fantástica que um ser humano pode ter. Na jornada que eu tive não existia corpo, apenas a minha consciência, diz o médico. Meu cérebro não funcionava. Eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, meus filhos ou quem eu era. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte e conta que primeiro foi levado para um ambiente escuro, lamacento. Em seguida, chegou a um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas, diz ele. Ali também estava um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas. Ela me disse: você vai ser amado para sempre. Não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você. Pergunto ao Dr. Alexander se ele viu Deus. Ele disse que sim. Deus estava em tudo ao meu redor. Ele estava lá o tempo todo. Esse pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora participa do maior estudo mundial já feito sobre as experiências de quase morte. Os estudos mostram que apenas 10%, uma em cada 10 pessoas que tiveram uma ressuscitação bem-sucedida, relatam experiência de quase morte. Os pacientes que vivenciaram uma experiência de quase morte tendem a ter, ao longo do tempo, por exemplo, aumento da satisfação com a vida, tendem a ter diminuição do medo da morte, maior apreciação da espiritualidade, maior apreciação da natureza. A morte é uma... Nós vamos esperar chegar nesta situação para valorizar a nossa vida, para nos prepararmos adequadamente para a grande viagem. A doutrina espírita nos dá alegria agora, a segurança do conhecimento, e nos dá a cada noite a possibilidade da reflexão, da preparação para essa grande viagem. Mas, pelo amor de Deus, eu vou ficar pensando em morte o tempo todo? Sim, porque nós não sabemos quando ela vai chegar. E ela vem sem que a gente perceba.
ainda esta noite pedirão a sua alma. E aquilo que tens arrecadado vai servir para quê? Em termos de espiritualidade, devem vigorar as nossas ambições, os nossos preparativos em relação à vida verdadeira, além desta vida. O Espiritismo, caros irmãos, é essa abençoada âncora. Essas realidades são trazidas pela doutrina espírita. Elas não estão ocultas, nem são de difícil acesso, estão ao alcance de todos nós e se mostram com mil faces e parecem gritar, dar saltos, vestir-se de maneira insólita, precisamente para se fazerem notadas. Somente o tempo vai fazer com que algumas pessoas aceitem ideias que hoje são estranhas à sua mente. O problema é que enquanto não cai a ficha, essas criaturas sofrem inquietações aqui na Terra e decepcionam-se quando retornam à espiritualidade. Daí já é tarde demais. Precisam começar tudo de novo. E muitos de nós que estamos aqui nesta noite, caros irmãos, já começamos de novo várias vezes. O Evangelho, diz Emmanuel, é alegria. O cristianismo, na sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda de Jesus foi precedida da alegria da anunciação dos anjos. Por onde passou Jesus, estabeleceu-se o contentamento contagiante. O tratamento dispensado por Jesus aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, criou novos padrões de confiança no mundo. Através do desdobramento da Boa Nova, aconteceu o desdobramento da alegria perfeita. Cada criatura passou a registrar no Evangelho as notas consoladoras, capazes de nos fazerem contemplar o mundo e a vida sob um prisma completamente diferente. Na filosofia espírita eu encontro, diz Kardec, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Leiam comigo agora, por favor. O Espiritismo me dá? O Espiritismo me dá? Me dá? E livra-me. A partir do momento que nós levamos a sério a doutrina espírita, nós nos tornamos mais felizes. Assim como Kardec, eu encontrei a segurança e resposta às minhas indagações mais íntimas e a certeza de que eu faço parte de um processo, um amplo processo evolutivo. Eu espero, caros amigos, caros irmãos aqui presentes, que estudando e praticando a doutrina espírita também encontre esta alegria. Eu gostaria de encerrar dizendo umas palavras de Paulo de Tarso, que são o nosso objetivo. Diz Paulo de Tarso: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu espero, caros irmãos, que um dia, espero sinceramente, desejo mesmo, que eu e todos vocês possamos dizer desta forma: já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Que Ele esteja com todos nós. Muito obrigado.